Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você está assistindo, mas está começando um novo episódio do Elas na Mesa. Gente, hoje a gente tem uma convidada mais do que especial. Não é só uma convidada. Ela é uma empreendedora maravilhosa, mas ela é uma referência pra mim, assim, especificamente, como mulher, como mãe, como amiga, como empreendedora. Eu pude acompanhar a jornada dessa pessoa em específico que tá aqui hoje muito de perto e ver toda a trajetória. E vai ser muito emocionante pra mim ouvir tudo que ela tem pra dizer aqui hoje. E a convidada de hoje é a minha mãe. Seja bem-vinda. Obrigada. Eu acabei não falando o que ela faz, né? Mas então eu vou deixar ela contar, que aí ela já começa a contar um pouquinho de tudo. Então, meu nome é Kívia Richter, mãe da Sofia e do Robert. Eu tenho 47 anos, sou fisioterapeuta. E tem uma clínica, né, de fisioterapia e vacinação chamada Imunofluminense. Legal. E hoje, além de fisioterapeuta, eu virei empresária, né? Que é uma novidade para mim. E eu acho que é isso que eu vou contar um pouquinho aqui hoje para vocês. Sim. Essa trajetória, essa mudança aí de nicho, né? No mercado de trabalho. E tem muita coisa, né, pra gente explorar nisso aí. Muita coisa. Eu continuo fazendo a minha atividade primária, só que eu estendi, né? Para poder abrir um pouco mais o leque no mercado. Quanto tempo já de clínica? De clínica, 10 anos. Caramba, bastante tempo. E de profissão... né? E de profissão, 25 anos. Caramba. 25 anos de formada em fisioterapia e 10 sendo empreendedora, né? Nem parece que tem só 47 aninhos. Fui mãe, quase mãe na adolescência. E como é que foi pra você escolher a fisioterapia? Então, eu sempre gostei muito de cuidar. Desde a infância, assim, eu sempre gostei de acolher, ajudar. Então, eu sabia que eu queria alguma coisa da área da saúde. E, então, assim, eu vou ser bem sincero, tentei até medicina, mas não passei. Na época, eu estava muito longe de poder fazer a possibilidade financeira da família. Então, achei que fisioterapia tinha tudo a ver, prestei vestibular e amei a minha escolha. Me identifico porque você cuida diariamente, você acolhe, você participa do processo de recuperação, tanto da saúde quanto da autoestima. Então, assim, eu me redescobri ali. Eu achei a profissão ideal. Ai, que bom. E assim, como é que foi pra você? Que você começou autônoma? Sim. E aí você ficou quanto tempo autônoma, mais ou menos? Eu me formei e desde então eu sempre tive trabalho. Eu me formei grávida, eu me formei com um filho, bebê, e logo depois tive a Sofia. Então, eu tive 2 filhos durante a minha formatura e minha vida profissional, no início. Mas eu sempre tive rede de apoio. Minha mãe, na época o pai dela, tinha funcionários. Então, eu tive a oportunidade de entrar no mercado de trabalho, me incluir. Então, não foi difícil. E eu fiz uma boa escolha. Eu sempre quis trabalhar perto da minha casa para ter esse acesso de ir e vir. Então, assim, neguei algumas boas oportunidades no início da profissão, mas por escolha mesmo, por poder ter esse acesso de poder levar na escola, o filho está doente, poder voltar mais rápido para casa. Então, eu fiz essa escolha de trabalhar perto de casa. E desde então, assim, nunca foi muito difícil, porque tem muito mercado e eu acho que dali eu já era empreendedora, mas não sabia, né? Eu... sempre tive pessoas me procurando, oportunidades de trabalhar em ambientes, mas como eu queria ter essa liberdade, eu resolvi fazer atendimento domiciliar. E assim eu fiquei por uns 15 anos. Caramba! Porque daí eu tinha esse acesso de pega um filho, leva na natação, pega um filho, leva na escola, volta para casa, traz um remédio. Escolher os horários também, Isso, né? É difícil, porque você depende de você, né? Então, eu era empreendedora de mim mesma. Eu era a minha empresa, só tinha eu na minha empresa. Sim. Mas, então, você não tem toda aquela burocracia de um comércio, de uma empresa, de tudo que hoje eu tenho, né? Mas tem muita facilidade. Tem muita facilidade Aí você de fazia independência. com a maca, indo na casa das clientes? Às vezes. O meu público sempre foi um público muito necessidades especiais, porque, além de fisioterapeuta, eu fiz uma especialização em cardiorrespiratório, uma pós-graduação. Então, é um nicho de pessoas dependentes de oxigênio, pessoas com problemas neurológicos. Então, a minha fisioterapia não era aquela muito convencional de lesão de joelho, lesão de ombro, lombalgia, coisas mais tradicionais que é o que o público, em geral, conhece, né? Sim. Esse nicho, assim, de parte motora. Então, eu sempre tive pacientes acamados.
Então, os meus pacientes acamados, eles ficavam comigo assim, 3 anos, 2 anos, né? Lembra, filha? Então, assim, você se envolve, você começa a ir viver a família do paciente, as datas especiais com aquele paciente, as perdas, inclusive, né? Porque normalmente eram pacientes com doenças crônicas e muitos vieram a falecer, obviamente, porque era isso. O objetivo era dar acolhimento, bem-estar e proporcionar melhor qualidade de vida. Em muitos casos não havia uma cura, entendeu? Então, eu fiz isso por muitos anos. E depois eu resolvi mudar de nicho, porque em certo momento eu estava com o meu teto máximo de horas do dia. Eu trabalhava cerca de 12 horas, entre 10 atendimentos. Então, eu tinha 10 horas de serviço prestado e 12 horas na rua. Eu saía às 7 e voltava às 7. Essas 2 horas eram de locomoção, assim, ida, vinda, para, almoça, corre, corre. O meu carro era minha clínica. No carro, como você perguntou... Eu lembro muito disso. O carro tinha tudo, assim. Bola, todos os aparelhos de eletrotermo, tudo. Acho que por isso que eu me apaixonei pelo mundo fitness, porque sempre tinha um peso, uma bola, uma caneleira, tinha tudo no carro da minha mãe. Tudo. O meu carro tinha tudo, assim, para todo tipo de atendimento. Mas meus pacientes também tinham suporte em casa. Então, muitas coisas eles já compravam, que era de uso diário, uso pessoal, né? Então, eles já compravam. E era isso. Então, a gente ia na casa do paciente, atendia, e eu ficava, assim, conhecida no bairro, né? Porque no boca a boca. Isso aí. O porteiro já falava assim, ali naquele prédio ali tem uma doutora. Quando tinha um problema com algum outro morador da região, o porteiro falou, não, ali desce uma menina todo dia. Eu vou falar com ela. Pega... Aí vinha, ô moça, você também faz isso, faz aquilo? Aí eu dava o cartãozinho, na época era cartãozinho, né? Não tinha... a parte de internet social, era tão né? evoluída. E foi... Desculpa. Falei. Cara, 4 episódios, enfim, isso aconteceu. A Assim, gente não poder disse, a gente vai querer Mas falar eu muito vou tempo. falar, quando ela falou, eu falei, eu quero ir. Me chama. Tem tudo a ver com... Sim, Isso eu fiquei aí. com uma dúvida. Foi nesse momento que você percebeu que a sua agenda estava cheia e que você queria ir para um outro ramo. Foi por uma questão de, tipo, cara, eu tô batendo um teto de horário e ainda assim eu sinto que eu poderia faturar mais, ou ainda assim eu sinto que eu poderia ajudar mais pessoas. Exatamente. Você falou as 3 coisas perfeitas. Eu tinha todo o meu tempo ocupado, então eu não tinha mais como incluir. Eu tinha uma demanda me procurando, porque eu já tinha uma rede de médicos me indicando. Eu já estava muito conhecida no bairro, porque eu nichei Recreio dos Bandeirantes. Então, aqui, a boca a boca era muito forte. Eu fiquei, assim, relativamente famosa, sabe, na minha área, que era uma área muito restrita, porque a maioria dos profissionais vai para a área motora, e eu tinha um nicho, assim, mais específico, que eram pacientes acamados. Então... eu falei, cara, eu não consigo mais pegar paciente. Eu já sei quanto eu ganho no máximo, com a agenda cheia. Não tinha como fazer mais dinheiro. Não tinha Não como dá para fazer mais escalar, dinheiro. né? Que é o que E não todo dava empreendedor pra eu quer. subir o preço, porque existe um mercado de trabalho, né? Um teto de piso de cobrança. E eu já trabalhava a minha capacidade máxima de horas. Eu não podia virar uma noite, fazer nada disso, porque não cabe nessa agenda. Então, eu falei assim... E eu também já queria ajudar mais pessoas, porque as pessoas me ligavam, eu tentava dar uma consultoria pelo telefone, colocava uma amiga, eu comecei a colocar pessoas. Eu falei, pô, é legal também, de repente, eu colocar pessoas para trabalhar para mim. Mas por que eu não vou abrir um lugar? Um espaço. Mudou um pouquinho o meu mercado de trabalho, assim, sabe? Porque essas pessoas eu não poderia mais atender porque elas eram acamadas. Sim. Mas eu fui migrando vagarosamente, mas eu demorei anos para tomar essa decisão, porque dá um medinho, né? Dá, com Sim, certeza. é mudar completamente. Qualquer mudança né? dá medinho. Você não sabe se vai dar certo, você tá numa zona de conforto, você tá estabilizada. Mas aí, como as crianças, os meninos, como eles cresceram e eu já pude, assim, ter um pouquinho mais de autonomia, assim, não com menos responsabilidade, mas eles já eram mais independentes, eles Menos também já preocupação, né? Eu falei, cara, eu acho que tá na hora de arriscar. E aí foi aí, eles foram fazer um intercâmbio. E ali, quando eles estavam ausentes, assim, a minha cabeça, eu falei, é agora. E aí eu resolvi fazer essa mudança, assim, quando eu pude viver um pouquinho mais eu por mim mesma e menos a parte da maternidade, entendeu? E como é que foi, assim, você autônoma, não tinha custo fixo, só realmente o seu deslocamento, os materiais que você tinha. E tipo, não, agora eu preciso de capital para poder abrir um espaço e fazer isso girar. Como é que foi esse processo? Então, o capital, quando a gente é bem relacionado no mercado, a gente arruma, né? Pessoas podem investir, você pode recorrer a empresas, a bancos, a família. Então, assim, eu realmente não tinha esse capital sobrando na minha mão. Meu dinheiro, eu ganhava muito bem, mas o custo de vida era muito alto. Sim. Mas
Nesse momento, eu recorri ao meu marido atual, né? Que não é o pai da Sofia, eu sou casada novamente. E ele me ajudou, ele realmente investiu na minha profissão. Mas, assim, o que eu falo para as pessoas que querem começar... Hoje, as pessoas olham para o meu negócio e ele realmente é muito grande, depois de 10 anos. Então, fala, nossa, eu não tenho condição de abrir um negócio como esse, isso é muito caro. Hoje, ele é muito caro porque ele cresceu muito, graças a Deus, é muito trabalho. Mas ele começou muito pequenininho. Eu comecei com uma maca. Eu comecei atendendo unitariamente. Eu comecei sozinha. Hoje eu tenho 30 funcionários. Caramba! Então, assim, quando ele investiu, a gente investiu numa coisa pequena, porque também, se desse errado, se as perdas seriam menores. E também você tem que começar pequeno mesmo, para ir aprendendo, com os erros, com acertos. Demanda, né? Sim. Exatamente. E eu nem sabia que eu ia crescer tanto. Então, eu lembro muito da inauguração da clínica, do dia que você inaugurou, que era uma salinha. Aí eu lembro que ela foi... Cada sala nova que ela pegava, a gente fazia festinha de inauguração. Eu fazia festinha de inauguração da sala do lado. Era sempre a sala do lado, porque era um prédio comercial, assim, que são várias salas. Aí ela foi pegando todas as salas, daqui a pouco ela dominou o andar todo, aí pegou o andar de cima e virou uma clínica enorme. Gente, são 2 andares hoje, então? São 3. São 3. É um prédio onde eu tenho sala no piso térreo, no segundo e no terceiro. É porque não conseguia essa conexão de todas as salas. Não, e tem muita coisa pra falar, né, mãe? Muita Até coisa. desde do boom, quando a clínica chegou, acho que no auge. E aí, problemas que tiveram, que eu acho que você pode contar. Posso. Dos problemas que você teve com o pagamento de plano de saúde, tudo de perrengues de empreendedor. Que aí teve que dar um step back pra depois dar mais um step ahead. Esse é o grande lance de ser empreendedora hoje, né? Mas eu acho que eu comecei da maneira bem certinha, assim, bem pequenininha. E quando eu vi, eu tava já com a minha agenda lotada. Aí eu falei, é a hora de botar alguém para trabalhar comigo. E apareceu uma pessoa, assim, bem divina, assim. Apareceu uma pessoa procurando um emprego. E eu fiz uma entrevista. Falei, gente, hoje eu tô entrevistando uma pessoa, né? Eu era dona da minha própria empresa, eu sozinha, meu carro e o paciente. E, de repente, eu estava entrevistando uma pessoa. Eu falei, nossa, que rico isso, né? Que importante. E eu tô gerando um emprego. Achei, assim, aquilo, sabe? Eu me posicionei diferente, porque não era um hábito meu, né? Tá gerenciando pessoas, né? E aí, essa pessoa começou a trabalhar comigo. E em um mês, a gente já estava muito lotado. Eu e essa pessoa. Eu e esse... Era um homem na época, né? E, de repente, eu já estava pegando mais, e daqui a pouco eu estava com 5 funcionários. Aí eu já tive que botar uma recepção, porque até então era tudo com o meu telefone. E aí eu tive que botar uma faxineira, porque estava ficando tudo muito sujo. Quando eu mesma limpava no final do dia. Isso é legal do empreendedorismo, que você começa tirando lixo no final do dia, passando uma vassoura no final do dia. Porque... Eu vou começar já contratando um monte de gente que eu nem sei delegar poder ainda. Eu nem sei o que falar para essas pessoas fazerem. Não, e é isso. Acho que a gente meio que passa pelo processo de fazer tudo. Porque aí a gente começa a delegar e a gente sabe como é que é fazer todos os processos. Exatamente. Então a gente consegue se colocar no lugar da pessoa que tá fazendo. Sim, você tira uma xerox, você imprime um negocinho, você começa a fazer tudo. Uma hora você fala, não, eu preciso de alguém para me ajudar aqui. Porque senão eu tô deixando de fazer meu trabalho primário, que era ser fisioterapeuta. Então, uma hora, assim, em muito pouco tempo, tá, gente? Em 4 meses eu falei assim, eu não posso mais fazer isso, porque eu tenho que ser fisioterapeuta. Delegar. E eu falei assim, então eu tô mais tempo na gráfica, no correio, indo na rua fazer coisa, indo no supermercado comprar material de limpeza. E eu comecei a falar, deixa eu estudar. O que é ter um negócio, assim, né? Porque simplesmente eu abri achando que eu ia ter 2 ou 3 pacientes a mais. E o negócio tomou uma proporção muito grande, entendeu? E aí eu comecei a entender que a gente tem que ter fornecedores, tem que ter alguém para fazer as nossas contas, eu comecei a estudar, trazer pessoas para me ensinar, assim, para me orientar e fazer parceria com essas pessoas. E eu acho que eu fui muito, assim, abençoada, porque eu trabalho muito limpo, assim. Eu trabalho... Do jeito que a gente está conversando aqui, é o jeito que eu converso com todo mundo. Às vezes as pessoas falam, você trata muito bem, você conversa de igual para igual. Eu falo, mas nós somos de igual para igual. Eu estou trabalhando ela também, entendeu? E cada um sabe a sua obrigação. Então, praticamente todos os meus funcionários são os mesmos há 10 anos. E uma coisa muito legal, é basicamente todo mundo mulher, né? Lá na clínica. Todo mundo mulher. Esse ano, eu admiti um homem. Mas durante 9 anos foram mulheres. Gente, são todas as estagiárias, todo mundo que mulher. ambiente bom. Hoje eu tenho que me policiar, porque eu falo assim, as minhas meninas... Aí tem um menino. Hoje tem um ele. E ele é muito legal. E ele se dá super bem com todo mundo. Mas não era só porque eu queria mulher propriamente, alguma coisa meio feminista. É porque eu tenho um banheiro de funcionários. E aí eu tenho uma sala de
dormir depois do almoço. Eu fiz um lugar assim. Eu aprendi a fazer tudo que eu gostaria de ter durante a vida. Um lugar para dormir, um lugar para comer. Eu cansei de comer dentro do meu carro. Entre um paciente e outro, eu tinha minha marmitinha. Puxou a mãe, cara. Puxou a mãe as coisas. Cara, eu tenho tanta coisa para falar que eu tô me segurando. Desde que você começou a fala. Então fala, meu amor. Não, tem o que você estava contando. E é isso. Então, assim, eu aprendi que, de repente, um ambiente assim... e nunca tinha... A fisioterapia tem muito mais mulheres. Então, era mais fácil ter funcionária mulher. Assim, quando eu ia fazer entrevista, que eu botava anúncio de currículo, aparecia assim, para cada 10, 2 homens. Então, acaba que eu tinha mais mulheres na equipe. Então, um ou outro que entrava, não dava muito certo por causa de banheiro, por causa da sala. As meninas, a gente quer ficar de sutiã, a gente quer dormir assim um pouquinho e tal, e não dá por causa dele. Aí, uma hora ele saiu, naquela época o cara saiu, e eu falei, quer saber, eu vou trabalhar só com menina. E daí elas fazem xixi de porta aberta, elas andam de sutiã pela clínica, isso entendeu? É uma coisa que eu acho muito legal lá na clínica. Tipo assim, você vê que tá todo mundo muito à vontade. É um ambiente, pelo menos parece, né? Pelo que eu vejo, de trabalho muito acolhedor, assim. Muito. Todo mundo... as meninas são unidas, elas têm grupos, assim, delas, viraram amigas mesmo. E minha mãe tem muito esse perfil, acho que isso eu puxei muito. Ela é muito acolhedora em tudo que ela faz, assim, nas equipes que ela monta. Tanto que acho que todas as relações, até de trabalho que ela tem, ela vira amiga porque é dela. Amiga, até demais, amiga, ela se passa. Não, é amiga. Tipo, E um dia que eu dou uma bronquinha, assim, uma coisinha assim, bem natural, assim, que às vezes eu falo assim... Uma coisa que acontece, às vezes você se confunde, elas se confundem também, tipo... Caramba, ela tá brigando comigo? Dá uma... E você demorou pra desenvolver isso. Eu lembro Demorei. que no começo ela não conseguia se ver nessa posição de dona da empresa. Foi de poucos anos pra cá. Eu falava, tipo, mãe... eu até falava, mãe, se arruma um pouco mais, tal. Porque ela ia vestida mesmo. Eu usava uniforme. Ela usava uniforme. Eu diferenciava num crachá, assim, ela era sabe? dona da empresa já, dona da clínica, que virou uma clínica muito grande. E ela usava, tipo assim, o mesmo uniforme de todo mundo, porque ela era fisioterapeuta também. Eu queria, na verdade... ser de igual para igual, que eu era... Isso é muito dela, ela é muito assim. Só que teve um momento que, por necessidade, acho que da clínica, da galera respeitar mais, obedecer, ela precisava tomar essa frente, tipo assim, gente, isso aqui é uma empresa, tipo, de posicionamento, sabe? né? E como ela era essa pessoa, mas ela não se botava nesse lugar, né? Ela precisou se colocar. Eu achei muito legal essa mudança dela também. Eu sempre atendi o paciente, né? Junto com a minha equipe. A minha clínica, ela tem uma característica minha, e eu falo isso sempre para todo mundo. Se você tentar fazer uma coisa muito diferente da sua personalidade, você não sustenta. Exatamente. Você não sustenta. Isso no episódio agora. Então, assim, não adianta você querer botar o móvel do ano, ou tal. Você tem que botar as coisas que tem de moderno, obviamente, porque isso traz conforto, traz segurança, traz confiança, mas tem que imprimir a sua essência e personalidade. Então, uma clínica, você entra ali, parece que você tá na minha sala de estar. Você vê minha mãe. É a cara Eu nem da minha tenho mãe. sala de estar, tá, gente? Eu só tenho... eu só tenho sala mesmo, na minha casa só tem uma. Então, assim, parece que você tá na minha sala conversando comigo, eu converso com o paciente, se é privado, levo pra sala do privado, mas, assim, todo mundo conversa, todo mundo se mete na conversa do outro. Quantas vezes você não falava que alguém queria, tipo, acontecer algum problema e falava assim, mas cadê a dona? Eu quero falar com a dona. Minha mãe vinha assim com a roupinha de fisioterapeuta. Falava assim, sou eu. Não, uma vez uma paciente falou, as meninas falaram que vai lá que é pepino. Aí eu fui de uniforme, né? E não tava escrito dona, nada disso. Tinha um crachazinho diferente das meninas, só pra quem percebia. E aí elas falavam, ela jogou, olha só, fez uma reclamação, nananana, porque ela queria um atendimento que não cabia para a necessidade dela. Não era nada demais. Assim, ela queria fazer uma coisa, mas que não cabia para o atendimento dela. E as meninas já tinham explicado, mas ela, enfim, ela queria. Cri-cri, né? Porque ela vinha de outro lugar que disseram que tinha que fazer aquilo. E aí eu fui com muita calma, né? Muita delicadeza. Ela falou, me fala, qual é o seu nome? Eu falei, meu nome. Ela, eu vou botar no site o seu nome que você tá dizendo. Eu vou falar pra dona da clínica. Era mesmo. Amor, o CNPJ tá no meu nome. Aí ela falou assim, tem alguém acima de você? Aí eu falei, não. Como que não tem alguém acima de você? Aí eu falei assim, é porque você já tá falando com a pessoa responsável pelo serviço. Não, eu quero falar com a dona da clínica. Gente, eu não tenho aí eu falei, então, eu não uso muito esse termo aqui dentro. Aqui eu trato como a supervisora, a responsável do local, né? Porque fica dona, parece uma coisa meio autoridade, né? Mas eu falei, então, eu sou a dona da clínica. Aí ela já mudou o tom um pouquinho. E depois eu chamei ela para conversar, acalmei, porque tem isso na fisioterapia. O paciente, ele tá muito... como é que se fala assim? Desacreditado. Porque na fisioterapia, ele já vem, às vezes, de inúmeros tratamentos que não deram certo.
não chegou ainda onde ele queria. Então, ele vem já magoado da vida, sabe? Ele vem triste, ele vem abalado. E isso é uma coisa que eu passo muito para os meus funcionários. Não posso falar para as meninas, porque tem o Stefano. Então, assim, eu passo isso para minha equipe, assim. Falei, gente, a gente não está aqui para fazer a fisioterapia só. A gente tem que tratar o paciente como um todo, entendeu? Ele é um corpo único, ele não é um joelho, ele não é um pulmão, ele não é um órgão que a gente trata. A gente trata um ser humano. E se ele não tiver com a cabeça boa, se ele não tiver equilibrado, se ele não tiver animado, não vai fluir, entendeu? Não vai ter aparelho e mão que vai ajudar essa pessoa. Acho que esse é o grande diferencial da clínica. Esse é o diferencial. Eu falei tudo isso para dizer, a minha filosofia é um tratamento humanizado. É um tratamento acolhedor. E quando eu trago esse paciente para mim, eu falo, agora ficou fácil, entendeu? Não, até porque eu acho que assim, a fisioterapia, nesses casos, às vezes pode ser até chato e dolorido para o paciente que está sendo tratado. E aí, às vezes, ele pode até ir meio desanimado, tipo assim, ai, a maioria das vezes. Aí, chegando lá, vendo tão, né, esse acolhimento, essa sensação, ele vai até parar com isso. Ele acredita que vai dar certo. A minha mãe fala que tem uns que já estão, que ela dá alta e eles ficam indo, porque eles não querem ir embora. Querem Muitos, voltar. assim, existem dois tipos de paciente. Aquele que faz uma lesão, que se machuca. E ele vai ficar bom rapidamente, porque é um caso ali temporário, né? Um atleta, uma pessoa que cai, um mau jeito. Então, assim, aquilo ali é temporário. Uma cirurgia tem recuperação de 100%. E tem, em sua grande maioria lá no meu estabelecimento, os pacientes crônicos. E aí, essa é a abordagem, né? Da delicadeza. Porque aquele paciente, ele, em sua grande maioria, não vai ter alta. Ele vai aprender a conviver. Então, a gente orienta, a gente minimiza aquele problema naquela época, porque os quadros, eles podem, né, ficar em alguns momentos mais álgicos e em outros momentos estáveis. E quando está estável, eu falo, vai viver a vida, vai para academia. Não precisa fazer isso aqui o resto da vida, porque em algum momento vai voltar. E ele vai ter que ser paciente de novo. Paciente é o nome, né? Ele tem que ter paciência, sabe? E a gente tem que mostrar isso para ele. Mas eu também demorei para conseguir falar isso aqui que eu tô falando para os pacientes e para minha equipe, porque lá eu falo assim, eu tenho 30 funcionários e fisioterapeutas são 20, né, comigo. E outras 10 são de gestão. São a recepção, auxiliar de serviços gerais, eu tenho uma enfermeira. Então, assim, a gente tem uma equipe grande. Tem faturista, tem contador e tem alguns serviços terceirizados. Tem marketing. Mas aí não tá na equipe de 30. Tá. 30 funcionários, ainda assim. tem coisa por fora. Aí tem, por exemplo, advogado. Ele participa, eu tenho uma reunião de 3 em 3 meses para ver o jurídico da empresa. Então, tem algumas coisas que não são funcionários mensais assalariados, entendeu? São diferentes. O marketing por fora, né? Porque é uma equipe que vem e presta um serviço para mim, e ponto, né? Então, eu queria que os meus funcionários, eles trabalhassem, e eu fico assim, não é para ver se está trabalhando direito, porque eu sei que vai fazer o serviço. É formado, sabe fazer, tem orientação, mas eu queria que fizesse do meu jeitinho, com aquela... Eu quero estar em todos os atendimentos, entendeu? Então, eu parei de atender, de colocar a mão no paciente, porque senão, num setor onde é coletivo, lá é muito legal isso, que é coletivo, né? Você vê todo mundo se atendendo. Só em alguns casos que tem que ser uma coisa privada. Então... Alguém ia falar, pô, você atende ela, mas não atende ele? Eu quero que você atenda. Você atende o filho dela, não atende o meu? Então, uma hora eu falei assim, poxa, não vou mais conseguir ser tão fisioterapeuta. Isso doeu um pouquinho no meu coração, sabe? Mas eu falei, eu vou conseguir estar presente em todos os atendimentos, na observação, na orientação, entendeu? No acolhimento. Então, eu tento mostrar para a minha equipe como que eu gosto que seja abordado. E aí, hoje eu vejo aquilo ali acontecendo e falo, tem 20 kíveis aqui. É o que a gente chama de cultura, né? Tem 20 kíveis aqui. E às vezes eu vejo, eu tô ouvindo uma avaliação, eu tô ouvindo alguém falando com um paciente, com um familiar, eu falo, gente, essa pessoa fala igualzinha a mim, esse funcionário. Eu não falo isso. Eu falo assim, gente, tá falando com as minhas palavras, roubando as palavras. Entendeu? Eu tenho isso, só que com a Sofia. Porque às vezes ela fala alguma coisa e eu falo assim, cara, eu tô escutando a Kívia. Eu sempre falo isso pra ela. E como que é essa relação, assim, tipo, você vendo a Sofia hoje em dia? Então, empreendendo. Nossa, eu não podia esperar nada muito diferente, assim, porque eu tenho 2 filhos completamente diferentes um do outro, né? Então, eles têm personalidades diferentes. E a Sofia sempre foi essa menina mais ativa, mais, assim, dinâmica, que não, eu falo que não para a bunda na cadeira, assim, sabe? Tipo, não consegue.
E isso se identificava muito comigo. Então, assim, e já o outro filho, ele é mais a bunda na cadeira. É o estudioso. Adoro ficar quietinho, estudando. Então, assim, eu sabia que ela ia puxar esse meu jeitinho, assim, Você foi do com quantos anos? 21. 21 e? 23. Caramba. E quando eu percebia a Sofia, assim, querendo coisas... Ela não estava querendo que eu comprasse alguma coisa para ela, um objeto, uma roupa. Ela não estava pedindo, ela estava querendo fazer aquilo, né? E eu sempre fui uma mãe que, apesar de eu ser muito acolhedora, eu sempre fui muito assim, vai lá e faz. Vai lá e faz seu dever de casa. Dever de casa faz na escola. Sempre deu muita autonomia. Eu sempre dei muita independência, porque eu sempre trabalhei fora. Então, meu tempo tinha que ser de qualidade. E quando você chega em casa de trabalho, você tem que aproveitar aquele meia hora, que às vezes meia hora vale mais que um dia inteiro de distância dentro do próprio apartamento. Sim. Então, o meu tempo era, assim, de ensinar ela, a quando eu não estivesse em casa, apesar de ter uma funcionária excelente, que está com a gente há 20 anos, está comigo, está com a gente até hoje. Era babá, hoje virou funcionária do lar, e, enfim, está com a gente até hoje. Ela me ajudou muito, mas eu falava assim, Sofia, ela não está aí para fazer tudo, entendeu? Você tem que aprender a arrumar sua cama, a pegar toalha, coisas assim pequenininhas dentro de casa para somar, tanto ela quanto o irmão. E a funcionária estava ali para o suporte geral, me representando, literalmente me representando. Então, ela sempre foi muito independente, assim, nessa questão de fazer as coisas. E como era de pais separados, ela já aprendeu desde 5 anos a fazer a mochila dela, para ir para casa do pai, porque eu não fazia. Eu observava, às vezes ele ligava, não veio escova de dente. Falei, compra aí, se vira, entendeu? Então, ela ia viajar, com o pai, ela já preparava a mochila dela, porque era uma coisa que eu falei, imagina se eu for fazer isso toda semana, porque toda semana vai para casa do pai. Vira mais um trabalho para mim, ela que aprenda. Tem capacidade para isso. Tem orientação, tem capacidade. E a gente está aqui para ir ajustando um errinho ou outro. Por isso que eu falo sempre do mimimi. Nunca teve espaço para mimimi. Sim. Nunca. Minha mãe é muito essa mas pessoa. vou te falar, eu acho que esse pode ser um dos grandes motivos pela pessoa que você é hoje. Com certeza. Aqui dentro a gente costuma dizer que a pessoa, quando muda de escola muitas vezes, ela costuma ser uma pessoa muito independente e sagaz. Sim. Então eu acho que vai por essa mesma linha, porque a pessoa começa a se adaptar, né? Sim. Então, eu também sou filha de pais separados e minha mãe também também. sempre trabalhou fora. Então, esse foi um grande motivo, assim, pra mim, que eu aprendi. Eu sou muito diferente da minha personalidade, de querer ajuda, de querer suporte. E quando eu via que eu não tinha, eu tinha que me virar. Então, isso também criava um mecanismo ali de você entender até que ponto você vai ter outra pessoa e até que ponto é você e você. Exatamente. E tu precisa se virar. Sim. E sabia que tinha com quem contar. Ela podia gritar pra mãe, gritar pro pai, entendeu? Até hoje. Eu sei que, tipo, eu posso pedir ajuda pros meus pais, mas eu tenho isso, igual a minha mãe, de tentar fazer até o último segundo sozinha, de não pedir, engraçado sabe? que eu olho hoje, o nicho dela é fitness, mas tem tudo a ver com saúde, né? Então, assim, eu olho, eu fico tentando dar conselho pra ela ainda de mãe. Pega isso, faz aquilo, não sei o quê. Ela, já fiz. Eu falo, nossa, aprendeu, assim, sabe? Mas ela é muito mais organizada do que eu. Acho porque teve uma... Teve a referência dentro de casa, né? Então, assim, ela me viu fazendo muita coisa, então ela pôde aproveitar de longe, vendo aquela mãe trabalhando e vendo o que era bom, o que não era, o que dava certo, né? Então, ela já pegou, assim, a nata, né? Eu acho, assim. Tem muitas coisas da minha mãe que eu acho que eu tenho em mim e muito isso. Eu olhei muitas coisas da minha mãe, coisas que eu queria me parecer e coisas que eu falava, tipo, cara, isso aqui eu não quero tanto, porque tem erros e tem acertos. Sim. Claro. E até coisas que ela fazia, eu falava, cara, tipo, tem que achar uma forma melhor de fazer isso. Tipo, a época que ela trabalhava atendendo domiciliar. Ela tava, na época, ganhando o mais dinheiro, assim, que eu tinha visto, né? Antes de abrir a clínica. Mas ela não tinha tempo pra nada. Tipo, ela não tinha tempo pra fazer um treino, que era uma coisa que, por exemplo, eu prezava muito. Que eu fazia sempre esporte, sempre fiz muito. E eu ficava, tipo, cara, isso é uma coisa que eu não quero na minha vida. Tipo, minha mãe não tem tempo de malhar de manhã. Ela acorda pra trabalhar, chega em casa e dorme. Tipo, assim, ela não fazia nada além disso. E eu falava, tipo, cara, muito maneiro o que minha mãe faz. Tipo, trabalha muito. Eu sempre admirei muito essa garra dela. Mas eu falava, tipo, cara, é demais, é exaustivo. Precisa ter um equilíbrio. Então, quando ela abriu a clínica, eu lembro que a gente conversou muito. Eu falei, cara, é muito bom. Porque hoje ela tem muito mais qualidade de vida. Eu até falava isso com ela. Tipo, talvez... Mesmo que você não ganhe o dinheiro que você ganha, né, mãe? Tipo, vai ser melhor pra você. Sim. Você vai poder ter mais tempo pra se cuidar. De vida, né? Sim. E eu falava muito, eu ficava tipo, mãe, se cuida. Eu lembro que eu falava muito isso Não, e teve essa virada de chave, né? Teve essa virada. Porque eu entrei na clínica, mas com muito ranço, assim, da minha vida de corre. Então, eu entrei na clínica usando uniforme. Eu entrei na clínica... Ela sempre teve isso da rotina, né? Da rotina, muito forte a rotina na minha vida. É até hoje, né? Mas, assim, depois de 25 anos de trabalho...
10 de empresa, eu falo assim, hoje eu me dou alguns pequenos luxos, assim. Aí eu falei um dia, eu vou me posicionar diferente. Coloquei a roupa. E hoje eu trabalho muito arrumada. Aí ela reclama que eu compro muita roupa. Eu controlo muito. Ela controla muito, muito, muito. Não, mas é porque... Cara, tem tantos tópicos que eu quero entrar, mas essa virada de chave do posicionamento que a gente fala muito isso tudo dentro do mundo da internet. A minha mãe não tá nesse mundo, tá entrando agora. Não tô, Na verdade, tá botando a clínica, começando a fazer conteúdo. Mas eu acho muito legal ver que tudo que ela fala, que ela fez dentro da empresa dela, é o que a gente faz na internet hoje, né? Mas eu acho que isso é muito da essência da personalidade da pessoa. Você vê que ela já era essa empreendedora, ela já tinha toda essa cabeça de tudo que a gente fala, mas não fazendo isso dentro do digital, fazendo no mundo real. O meu público até hoje ainda é quase que 100% de boca a boca. Porque eu tô entrando no mundo digital agora, tendo uma equipe de marketing, entendendo que faz diferença. Porque, na verdade, o meu nicho ali, 90% é idoso. Nicho. Ela já tinha esse senso, tipo assim, a gente fala muito sobre a importância hoje de você definir um nicho nas redes sociais, por exemplo. Ela entendeu que ela precisava ter um nicho dentro da fisioterapia pra ser reconhecida por aquilo. Então, eu acho muito legal esse Eu sou reconhecida pelos idosos, assim, em grande maioria. Atendo uma entorse de tornozelo de jovem, atendo uma ruptura de menisco, uma cirurgia... Menisco. Vamos, por isso que eu lembrei agora, vamos conversar. A gente vê em todos os meios, né? Você precisa ter... O olhar do todo. Ela era uma fisioterapeuta muito boa, mas ela tinha esse senso de, tipo assim, cara, também preciso fazer isso, preciso fazer aquilo pra formar uma empresa. Eu acho isso muito legal. Mas deixa eu falar uma coisa que eu tô querendo falar desde o começo. Você falou no início de tudo que você não teve dificuldade de entrar no mercado de trabalho assim que você se formou, porque sempre teve oportunidade, porque sempre tem espaço. E a gente vê... Não sei vocês, mas eu vejo muita gente falando, tipo assim, não tem espaço hoje em dia, não tem oportunidade, não tem trabalho. E, cara, eu cresci com os meus pais fazendo as oportunidades. Isso aí. Tipo, claro, eu tive uma vida muito privilegiada, né? Com tudo a base que eles me deram. Mas eu sempre vi muito isso. Tipo assim, se não tem, eu vou atrás. Tipo assim, eu via minha mãe, um paciente morreu. Infelizmente, muitos pacientes da minha mãe morriam. Cara, não dava 2 dias, ela tava com um paciente novo naquele horário. Tipo assim, dava um jeito. Ela tinha 2 filhos pequenos, ela tinha a correria dela. E ela nunca ficou sem trabalhar. Meu pai, a mesma coisa. Meu pai também empreendedor. Então, dentro de casa, eu sempre vi meus pais arrumando oportunidade. E eu acho que isso me fez muito desse jeito também. Tipo, pra mim não tem chance de eu um dia falar, tipo assim, mãe, não sei o que eu fazer, não tem nada pra fazer. Cara, eu vou estar fazendo alguma coisa. Tipo, eu fiz faculdade, sou formada em Direito e eu empreendo, mas, não consegui fazer no Direito, não passei na OAB ainda, tô empreendendo. Deu certo minha empresa, eu vou passar na OAB, vou fazer alguma coisa. Tem muitos planos na cabeça, isso é muito né? da minha mãe. Ela falou isso, acho que sem perceber até, tipo, sempre teve oportunidade, nunca teve tempo ruim, porque... Parece até que você parece até que privilegiada. Não. Eu acho que é muito a forma que a minha mãe vê o mundo. Ela vê. Sempre viu, tipo assim, não tinha espaço. Ela fala, se ela contava de antes da faculdade, que ela trabalhava no Barra Shopping, nas férias dela, não sei o que, eventinho, final de semana. Já fez de tudo, sabe? E eu... cresci vendo disso que ela falou, tipo, de me dar esse independência, tipo, vai, se vira, corre atrás, faz o teu. Não tem esse espaço pra mim. E eu acho que isso me fez muito a empreendedora que eu sou hoje, a mulher que eu sou hoje. E é uma coisa que eu sou muito grata, de ver isso na personalidade da minha mãe, ter absorvido isso e querer passar isso pros meus filhos. De não dar esse espaço pro, tipo, nossa, sabe, a vida é muito diferente de realmente você ter uma limitação. Por algum motivo real, você não consegue alguma situação. E ali você tem que intervir, talvez com um profissional, talvez com uma orientação, talvez, enfim, alguma reprogramação daquela situação. Mas a oportunidade, eu tenho uma que é vantagem e desvantagem. Eu falo muito. Então, assim, eu me comunico demais, entendeu? Então, assim, no elevador eu arrumo um paciente. É assim que é. No mercado, na fila do mercado, eu falo, me dá esse telefone. Então, assim... Isso é uma forma de comunicação natural. É orgânica, assim. Eu nunca falei, cara, eu tenho que arrumar um paciente. Tem que treinar. Eu nunca corri atrás de um paciente. Não é uma demagogia, assim. Tudo vem facilmente, porque primeiro você mostra a verdade. Segurança, você sabe fazer, tem resultado. Então, assim... E aí isso se espalha. E na minha época era de boca a boca. Hoje que eu tô migrando um pouquinho mais pra internet, até porque eu falo assim, o meu público é o idoso, ele não tem internet. É um público que não tem Instagram, mal tem um Facebook, entendeu? Então... Mas às vezes a família do idoso tem. Isso, mas o neto quer ajudar, a avó, mas o filho quer ajudar. A gente vê essa migração, tipo, ela tá entendendo agora que pra empresa dela continuar, que tem 10 anos de clínica, agora vai entrar num novo momento. Ela entendeu que ela precisa entrar no digital pra continuar sendo uma clínica boa. Mas 10 anos depois, né? Sim. Eu estava preocupada em estruturar, eu estava preocupada em montar uma equipe legal, fiz uns pequenos ajustes e entender esse mercado todo. Hoje eu tenho fornecedores, eu tenho empresas que me dão suporte, enfim, eu não preciso estar tão ausente fazendo coisas que eu consigo delegar funções, poder, e tudo funcionar com menos trabalho braçal
e eu assisti mais a clínica, os pacientes, os funcionários, para as coisas fluírem bem, você tá entendeu? sempre atenta às mudanças do mercado para ir entendendo o movimento que você precisa fazer. Sim. Agora que você já tem uma clínica estruturada, né? Você vai vendo qual é o próximo passo. Mas vocês têm mais perguntas? Porque eu tenho muita coisa. Umas 32. E a Sofia, assim, hoje eu não tenho essa preocupação, assim, maternal, se ela até brinca, vou contar um segredinho aqui de mãe e filha. Ela me manda coisinhas do TikTok e do Instagram, dizendo filho predileto, que é o Robert. Gente. Porque, assim, na verdade, ela não me dá preocupação. E ela acha que isso é que eu dou mais atenção pro outro. Não é. Eu me preocupo menos com ela, porque eu já sei quem ela vai se tornar. Eu acho que eu sou uma filha tão boa, que a minha mãe é muito segura. Mas é verdade, ela é muito segura de mim. A personalidade é muito parecida. Então, eu sei que o pensamento dela tá ativo igual ao meu. Exato. Entendeu? E como eu não sou muito estudiosa, no sentido de sentar, o Robert já eu fico assim, ai, será que aquilo vai dar certo? Porque eu não tenho aquela experiência. Eu não tenho aquela experiência de fazer um monte de prova, de estudar muito. Então, assim, eu fico assim, como que é aquele mundo que ele tá vivendo? Ele tá seguro. Ele fala, mãe, tá tudo bem. Mas eu não conheço aquele mundo. Então, ele me traz insegurança. Eu acho que é legal também, porque, por exemplo, com a Sofia, é uma coisa tipo, cara, se a Sofia precisar de ajuda em tal coisa, pô, provavelmente eu já passei por isso, eu vou saber ajudar. Agora, se a prova dele não der certo, o que eu vou fazer em relação a isso? Como é que eu vou acolher? Isso. E ele entende bem, né? Porque ele vive esse mercado universitário, essa galera que faz estágio. E ele fala, mãe, tá tudo bem, é assim mesmo, tem isso. E eu fico perguntando muita coisa, porque não é o meu mundo, né? Esse mundo do estudo, assim, de quem vai se preparar talvez para um concurso, de quem vai aprender muitas línguas. Então, é diferente de ser empreendedora, ser autônoma e estar no mercado, assim, para lá e para cá. E ter um emprego fixo, ou ser estudioso, ou viver uma pesquisa. São mundos diferentes. Cara, eu tô muito de TPM, eu tô quase chorando, imaginando minha mãe falando. Juro, meu olho já encheu de lágrimas, já secou, e eu tô ficando emocionada. Eu também. Que loucura, cara. Mas não, porque acho que pega a gente num lugar muito, muito especial, né? Porque eu acho que o que a gente mais quer, assim, a gente, menina novinha, é a gente... Amiga, eu não sou tão novinha assim, não, tá? Você é novinha. Você é novinha. É sim. Acho que a gente... Novinha que eu digo também, assim, de estar começando a vida agora. Sim. É a gente querer dar orgulho para as pessoas que sempre apoiaram a gente. Então, isso é uma das coisas que eu mais penso, assim. A minha mãe também é uma das minhas grandes referências. E muitas vezes que eu me pego um pouco perdida, eu fico assim, cara, o que será que minha mãe faria nesse momento? Sim. Então, acho que é isso. A gente fica muito, muito emocionada nesse lugar, porque a gente fica, cara, eu quero dar muito orgulho para isso. A Sofia falou assim, às vezes vocês... Não sei se vocês pensam assim, às vezes... eu fui um pouco privilegiada. Que bom que teve quem pôde dar um pouquinho de esse início, essa fase primária, né? Pôde orientar ou pôde investir. No caso de investimento, nem foi tanto da Sofia, não foi nada, porque eu lembro numa primeira vez que ela foi trabalhar toda menina, eu acho que tem isso. Vou trabalhar em loja Natal. Eu tive. Você fez, Sofia? Eu tive. Cara, e ela tinha, Precisava sei de lá, dinheiro? 16 Não, anos. mas Precisava queria. de dinheiro? Não. O dinheiro que ganhou foi muito pouco, né? Porque... Mas assim, o que é muito pouco para uma menina que é um mês de trabalho, aquele dinheiro na mão dela? E minha mãe me incentivava, tipo assim, vai, faz. Não, vai. Perdi o verão todo. Perdeu o verão. Cara. E chegou uma hora, assim, entre Natal e Réveillon, que ela queria desistir, que ela ficava em casa com o pé pro alto, assim, porque mesmo de tênis, de tênis, é em pé o tempo todo, sobe no estoque, desce. Só que eu fiz isso muitos anos. Eu trabalhei no Barra Shopping 3 anos, sábado, minha filha, eu trabalhava a semana inteira, você tá aí, ó. Eu fazia isso. Um mês você já tá cansada. Exatamente. Mas é legal. Então, assim, aquele dinheirinho, quando ela ganhou, ela ficou fazendo um monte de conta. Eu falei, tá vendo? Então, ali abriu, né? Já começou. Eu vou te falar, é aí que a gente vê o quanto os nossos pais são incríveis. Porque eu lembro que eu tive essa fase e eu trabalhava numa loja em Itaguaí. Foi um extra Natal também. E o meu pai saiu na época de Caxias, que meu pai morava, pra ir em Itaguaí comprar roupa comigo pra eu bater meta. Olha isso, cara. Muito fofo, cara. Loucura, né? E Mas, aí a gente vê que, tipo, o privilégio, ele não é só sobre o financeiro, mas sobre a estrutura familiar, realmente, não, sabe? até porque o meu privilégio, tipo assim, claro, eu estudei em boas escolas e tal, mas quando eu resolvi abrir meu negócio, comecei a fazer minhas coisas, investimento de dinheiro não teve dos meus pais. Não teve. Foi muito mais de, tipo assim, me apoiar, de acreditar em mim, aceitar um pouquinho que eu não ia fazer a OAB assim que eu sei sexta-feira. Gente, ela passou por uma universidade federal e não fez.
tá? Isso foi assim, mas eu tive que... Eu fiz psicologia, eu fiz terapia, o pai dela também. Então, porque assim, eles ainda eram meio presos nessa coisa, mas eu acho que eles... Eu acho que a galera da minha geração tinha essa cultura. Qual era o meu perfil, sabe? Eu falei, eu vou fazer a faculdade, tipo assim, mas, sabe, deixa eu ir aqui. Cara, que eu lembro disso. Você fazia 2 faculdades. Eu comecei a fazer Ciências Sociais na Unirio. Eu lembro disso. E Direito, aí Caramba, eu larguei tinha no meio. apagado Só que pra eu largar essa no meio, gente, foi uma dor de cabeça. Essa galera... Assim, entre aspas. 40 a mais, assim, né? Que tem filhos, sempre acreditou... Ainda que talvez... Hoje eu não penso mais assim, tá? Mas durante um tempo, né? Minha mãe mudou um pouco. Meu pai, às vezes, ainda tô em casa, assim, de boas. E do nada ele fala, e a OAB? Do nada, assim. Você largou sua faculdade pública? Não, mas enfim. Tô formada em direito, daqui a pouco eu faço OAB. Mas meus pais sempre me incentivaram, assim. Quando eu falei da SoFitness, os dois gostaram muito. Nos eventos que eu faço, me apoiam, me ajudam. Ai, gente, foi muito lindo no SoFitness Day. Você chorando, eu comecei a chorar. Não, eu sou chorona. Eu quero falar 2 coisas. Me lembra de falar do que eu compro da SoFitness, mas eu vou falar da crise. A SoFitness, não sei se ela já deve ter falado isso várias vezes, ela meio que nasceu na pandemia, né? Sim. E na pandemia foi a época mais difícil. Ai, não posso chorar. Pode chorar, sim. Tipo assim, eu abri a clínica, então teve aquele turbilhão de emoções, as coisas foram acontecendo, tudo deu muito certo e de repente veio a pandemia. Acho que 2 anos depois, assim. A pandemia foi o quê? 2018, 2019? Foi 2020, 2021. Não, então foi bem depois, que eu abri em 2016. Eu voltei da Califórnia em 2018. Eu tava no auge da clínica. A clínica estava atendendo em torno de 200 pessoas por dia. Isso que eu queria pontuar. Caramba. Eu atendia uma pessoa por hora. E, de repente, eu estava atendendo 20 pessoas por hora. Hoje, a minha capacidade são de 20 pessoas por hora. Então, olha como eu levo a minha informação, o meu conhecimento para muito mais pessoas. Não é só sobre dinheiro, porque o dinheiro é consequência de um bom trabalho. Então, assim, hoje eu consigo estar presente em 20 situações por hora. Antes eu estava em uma. Então, assim, hoje eu olho assim, tem sala. Você escalar o seu conhecimento. Seu É isso aí, pessoal, né? é isso aí. E eu conheço todos os serviços da clínica, porque ali só faz o que eu sei fazer. Só um adendo, eu acho que isso do empreendedor é muito importante. Quando você empreende na área que você é muito bom, tipo, que você trabalha da sua formação. Tipo, minha mãe ela é fisioterapeuta. Sim. E ela empreendeu nessa área e por isso que ela é muito boa no que ela faz, porque ela sabe muito. Então, é o que você falou, da gente empreender numa coisa que é da nossa essência, que é a nossa verdade, que é o que a gente vive, o que a gente sabe, porque aí flui de forma natural. Não adianta falar assim, vou abrir um negócio que aquilo ali tá dando dinheiro. Tipo, ficar pensando, né? Tipo, o que eu posso abrir? Tipo, cara, vai no que você... vai acontecer, né? vai que as pessoas acontecer. te reconhecem por você fazer bem. Porque minha mãe, acho que nem queria ser essa empreendedora, mas ela... Era necessário que ela se tornasse, porque ela precisava. Isso aí. E eu falo assim, gente, é até estranho isso que eu vou falar. Eu não trabalho, porque é tão bom pra mim, é tão fácil, que eu não fico cansada. Quando fecha a clínica, eu fico triste. Eu amo estar na clínica. Eu juro por Deus, tá? É uma coisa de louco. Final de semana ela fica assim, não tem nada pra fazer, queria ir pra clínica. Juro por Deus. Ela fala, vai pra praia e tal. Eu falei, eu vou, mas assim, eu tô doida pra chegar segunda. Entendeu? Eu adoro trabalhar. Não é trabalhoso, no sentido de cansativo, que horas vai acabar. Então, eu acho que esse eu explico isso muito para as meninas. Empreendedores são assim, a gente... Eu explico para as meninas, tem que virar essa chave em vocês, de vocês amarem o trabalho de vocês. Eu não tô falando sobre trabalhar para mim, tá? Porque ninguém aqui... Eu até falo, vocês podem trabalhar para mim o resto da vida, porque a empresa só vai crescer, e fiquem aqui até se aposentar. Mas eu falo, é sobre você amar o que você está fazendo, a ponto daquilo não ser tão trabalhoso, de você não estar desejando ir embora, porque você passa a maior parte do tempo da sua vida no seu trabalho. E menos em casa. Então, aquele tempo tem que ser muito bom. Sim. Porque é aquilo ali que você vai levar para casa. O que você fez durante o dia inteiro. Se você tá chateada, se você tá feliz, se você tá animada, se você tá exausta, se você tá brava. Então, assim, tem que ser bom. Senão você chega em casa e vai ser aquela pessoa, entendeu? Assim, desgostosa do seu dia horrível. Porque você tá fazendo uma escolha errada. Falando da questão da crise. Da crise. Porque veio a pandemia. E na pandemia eu tava no auge da clínica. Chegava a atender 200 e poucas pessoas por dia. Hoje, com 2 crises que eu vivi em 10 anos, que foram 2 crises muito importantes, que foi o Covid. E ali eu falei, meu Deus, eu acho que eu e todo mundo, né? E foram 3 meses, assim, eu despedi em um dia 14 pessoas. Nossa. Tinha uma equipe de 20, ficamos umas 4 ou 5 ali, uma de cada função só. E aquilo foi bem triste, assim, bem difícil. Mas ali eu tive um olhar. Eu estava sempre atenta, né? Eu continuei atendendo, porque meu serviço era essencial. Existia pontualmente um paciente ou outro, numa escala de 1 por hora, né? O seu foco é respiratório, não é, mãe? E aí, o
que é o Covid? Eu sou formada em cardiorrespiratória há 20 anos. Ninguém nem sabia o que era um pulmão. Então, assim, muitas pessoas falavam, o que a fisioterapia respiratória faz? Eu sabia, porque eu era formada naquilo, mas nem muitos médicos também não conheciam essa área. Então, por isso que eu tinha um nicho bem específico de pacientes acamados, né? Que estavam no respirador, que faziam oxigênio, que tinha que aspirar. Sim. Mas era um nicho bem... Ninguém conhecia muito. Depois do Covid, as coisas mudaram, que hoje... Todo mundo sabe o que é um pulmão. Todo mundo se preocupa com o pulmão, né? Todo mundo está atento, né, a essas mudanças no organismo. Toda a medicina, toda a população, enfim. Para mim, teve um lado positivo, né? Você tem que aproveitar dentro de todos os problemas alguma coisa que possa ser boa para você, para sua família, né? Para sua vida. Mas naquela época da dificuldade ali de sustentar a clínica, aconteceu disso. Eu não vou conseguir sustentar isso aqui muito tempo. Havia uma limitação financeira, né? A gente trabalha, a gente não é rico, milionário, tem dinheiro guardado para anos de gerações. Então, eu não estava entrando, falei, cara, vai acabar, entendeu? E ali eu tive uma visão. Começou a ter os testes do Covid. Os testes. Suave, furar o dedinho. Caramba, e eu falei, cara, aí vem toda a burocracia. Será que eu posso fazer isso? Então, eu fui me consultar com uma consultoria, fui na vigilância, fui no centro da cidade ver... A minha documentação me permitia entrar nesse mercado. E permitia. Porque meu nicho me permite, né? Então, assim, porque eu tenho 5 alvarás diferentes. De medicina, de fisioterapia. Então, assim, me permitia fazer esse tipo de exame. Cara, eu montei carro, aí começou tudo de novo. Eu montei carro, montei equipe, comprei, assim, 10 mil kits. E eu fazia teste do Covid sábado, domingo, de manhã, de tarde, de noite. Caraca. Durante uns 3 meses. Foi o que me salvou até o mundo começar a girar de novo. E ali eu me reergui de uma forma absurda, porque tudo isso... Eu fazia teste do Covid na casa das pessoas. Contratei 2 enfermeiras, botei todo mundo na rua com carro. Eu também ia. E ali eu ganhei confiança de muito paciente. E foi assim, quase que um Instagram. Porque eu estava na casa de todo mundo, durante meses, e todo mundo... Ela faz teste do Covid, ela faz teste do Covid. É a mente do empreendedor, né? Tipo, realmente é o que ela falou sobre a oportunidade de aparecer. Sim. Não, é um momento que, tipo assim, eu via minha mãe desesperada, porque o negócio dela era 100% físico, não tinha como. É físico, E, era tipo físico. assim, tá, e agora? Como é que a gente paga as contas, né? E aí, tipo assim, deu o estalo, ela começou a ir atrás E essas pessoas que eu fiz o teste do Covid, em grande maioria, eram pessoas que tinham algum problema respiratório, né? Ou que tinham um idoso na família, que tinha aquele caso delicado do idoso voltar, não sei o quê. Então, aquilo ali, todo mundo me conheceu ali. Então, assim, foi uma oportunidade, assim, de visibilidade. Então, assim, e quando voltou, a clínica lotou como referência respiratória no Recreio de Bandeirantes. Hoje, eu sou muito conhecida... A Sofia... Não, eu amo. Fala. Não, a Sofia adora assim, que ela fala assim, mãe, eu não aguento você falando assim, eu sou muito conhecida. A minha mãe, ela é a pessoa que tem a maior autoestima do mundo. Eu amo, porque assim... Eu falo, Sofia, você não vai entender, eu cheguei, eu tava assim, linda. Ela fala, cara, eu cheguei e todo mundo olhou pra mim. Ela é assim, eu amo, porque eu sou zero essa pessoa, né? Não, eu falo, Sofia, você não vai acreditar. Tava todo mundo me olhando. Mas eu acho isso maravilhoso. Mas é maravilhoso. Eu falo, mãe, isso é uma coisa que eu não puxei tanto de você. E ela fica, ai, você precisa de 1% da minha autoestima. Aí eu falo, Sofia, que isso? Não, porque assim, não é uma questão de, eu me acho bonita. É você estar bem consigo. Isso. É você ter certeza do que você tá falando. É você ter certeza do que você tá falando. É você entregar aquele produto com convicção. É você ver resultado e as pessoas felizes. Hoje, o meu maior... dinheiro é fruto. Mas o meu maior prazer é olhar para um paciente assim e ver um sorriso que eu não via. Sabe? Ver a família. Eles querem estar na clínica. A Sofia falou agora há pouco. Muitos eu falo assim, você pode ir para academia agora, você pode viver a sua vida. Não, mas é que tem uma dorzinha aqui ainda. A pessoa quer ir ali, ela quer ser cuidada. Sim. No fundo, não é só sobre a parte física, né? É sobre todo o acolhimento. Porque hoje em dia, como eu sou mais conhecida no nicho dos idosos, existe muito abandono afetivo, né? Isso é uma outra conversa, assim. E ali é uma extensão de um lar. É uma extensão do lar. Por mais que a pessoa fique ali 1 ou 2 horas, existe todo um afeto de toda a equipe, né? Não é... Desde a recepção, as meninas da limpeza,
todos os funcionários. Então, assim, existe esse abraço coletivo e a pessoa ela se sente confortável e o trabalho flui melhor. Então, quando você vê aquele sorriso, aquele resgate, ela fala, eu fui no mercado, eu estava sem sair de casa há um mês. Caramba. Entendeu? Sim, Então, isso é a diferença do trabalho. Isso é o que eu mais admiro em você, sabia? Tipo, hoje você tá aqui como empreendedora e tal, mas o que eu sempre vi em você, assim, que mais me inspirou é o quanto você tem prazer em ajudar o próximo. É verdade. Em querer fazer o bem, assim, apesar de tudo, assim, pros seus pacientes. E eu sei que você não faz por dinheiro, sabe? Eu sei que você tá ali. Gente, eu vou chorar. As 4 chorando. Porque não é só com os pacientes, é com todo mundo. Tipo, se você contar um problema aqui pra ela, agora ela vai parar o dia dela pra, tipo assim, pensar como ela pode te ajudar, sabe? Pra comprar alguma coisa pra você, pra resolver o que tiver que resolver. E ela faz isso com todo mundo. A ponto de eu já ter brigado com ela várias vezes. Você fala, mãe, porra, você tem que resolver tuas paradas, sabe? Tipo, que pena que a fulaninha com os seus mas ela não consegue. Tipo assim, ela faz muito pelos outros e é uma coisa que eu acho muito admirável até no dia de hoje, porque com a rotina que ela tem, não só da vida dela, mas ela sempre foi assim, muito acolhedora. Eu acho que isso que fez a diferença no negócio dela, nas relações dela, o jeito que ela fala bem. Vocês não viram? Eu tô aqui assim, admirando. Ela fala que ela sempre trocou muito com as pessoas. Nossa, eu acho. E eu vou pontuar uma demais. coisa nessa tua fala, que às vezes eu falo assim, tu me acha uma boa mãe? Porque eu falo do nada assim, eu ligo assim, tô com a consciência pesadinha, eu falo assim, porque eu acho que eu me dedico tanto para tantas pessoas, mas tá tudo bem ali, assim, com meus filhos. E eu fico assim, gente, será que eu tô negligenciando a minha maternidade? Agora não mais, porque eles estão grandinhos, crescidos. Mas eu falo assim, tu acha que eu fui boa mãe? Ela conta pra mim. Eu fui presente, eu falo isso. Assim, eu cheguei pro Robert e falei assim, tu acha que eu tô muito ausente? É engraçado, porque ela é uma das pessoas mais confiantes que eu conheço, né? Eu sempre falei isso, acho que isso é muito bom. Que ela se vende muito bem e tal. Só que ela é muito honesta também, muito sincera. E a cabeça dela é em looping, acho que é de todos os empreendedores. Então ela sai de um... Eu sou muito confiante, eu dou conta de tudo, pra, tipo assim, do nada, bater pino. Tipo, eu sou boa mãe. Aí ela lembra, tipo, não, mas eu tenho que fazer isso aqui ali com a menina. Mas tava todo mundo me olhando. Tipo assim. Não, e agora, a maternidade, voltando, né? A Sofia fica assim, mãe, você tem que tomar conta de você tem que se cuidar, você tem que sair, pegar uma praia, aí do nada, assim, eu trabalho muito, né? Eu acho que eu fui diagnosticada até o workaholic um pouquinho, assim. E de vez em quando eu falo assim, não, eu sou dona, eu tenho direito. Mãe, tem o quê? 1 ano e meio, 2 anos que você mudou esse posicionamento? Foi depois da crise financeira de mercado de plano de saúde, 2 anos. Tá. Você tem que contar isso também, que é uma coisa muito boa de empreendedorismo. Mas de posicionamento, né? Como eu falei, ela sempre foi muito confiante, mas não era uma mulher tão vaidosa, assim, no sentido de se arrumar. E como eu falei, ela usava uniforme, não usava nada, e eu ficava tipo, mãe, se posiciona e tal. Cara, quando ela mudou esse posicionamento, ela falou que mudou muito até o respeito das pessoas com ela. A forma como ela tratava ela. Então, a forma que a gente se porta, que a gente se mostra pro mundo, no mercado de trabalho. Também, eu hoje chego na clínica, eu não tô ali para ostentar nada visual, não é sobre isso. Mas as pessoas, a forma que você hoje, se mexe, eles veem a dona lá. Então, assim, antigamente eles viam mais uma funcionária. Tava tudo bem também, porque tudo tava funcionando direitinho, porque tava sob a supervisão. A pessoa era a mesma. A pessoa era a mesma, entendeu? Então, tudo funcionava bem. Mas hoje, você chega, você vê a dona... As pessoas comentam, a dona tá sempre aqui. Sim. A dona tá sempre lá. Ou vai lá, a dona tá sempre lá. E a dona passa uma imagem. Isso, uma imagem de que tá cuidando. Sim. E que se cuida também, né? Porque eu conheço alguns lugares que a dona, ela é dona na casa dela. Ela tem um negócio. Às vezes, eu sou fisioterapeuta, eu sou da área de saúde, eu gosto de cuidar. Então, assim, aquilo ali pra mim, como eu disse, é prazeroso. Eu não quero estar em outro lugar. Às vezes ela me força, mãe, vai pra praia. Aí eu fico na praia assim, ó. Ela fala, tô na praia. Ela me liga, tô na praia. Tô na praia. Quinta-feira de manhã. Eu falo assim, cara, eu quero ir embora daqui, entendeu? Mas é porque a gente sempre fala sobre isso. Às vezes a gente perde a noção. E minha mãe trabalha muito e às vezes ela esquece que existe outro mundo fora da clínica. Eu falo, cara, tipo, não, vai fazer. Ela entrou no beach tênis agora. Ela usando todos os looks da Soul Fitness. Gratidão. Tipo assim, eu falo, cara, vai fazer uma coisa por você. Ela se perdeu disso um pouco, focando tanto em ajudar os outros. Mas voltei um pouquinho. Porque ela queria fazer pelos outros e pelo trabalho, mas ela não fazia por ela. Então ela não se arrumava, ela não fazia a unha, ela não fazia nada por ela, sabe? E quando ela mudou, isso eu acho que eu fiquei no seu pé, né, mãe? Porque eu sempre fui muito vaidosa assim, nesse sentido, mas ela era tão confiante que acho que era uma coisa que ela nem parava pra pensar. Não, ontem eu fui num evento, legal. né? 50 pessoas no evento. Todo mundo te olhou, mãe?
Eu era a mais linda do evento. Eu era a mais linda do evento. E tipo assim... eu falei, gente, eu tô muito linda. Mas eu fui numa festa há uns 2 anos atrás, eu fui numa festa de gente muito grande, assim, tal. Eu me arrumei dentro das minhas condições financeiras. Fui no salão, fiz uma escovinha, fiz uma maquiagem. Quando eu cheguei na festa, tal, cumprimentei todo mundo, eu liguei pra Sofia, assim, escondida. Falei, Juro por Deus. Ela falou assim... Juro. Sofia... Eu sou a mais pobre daqui, mas eu sou a mais linda. Eu falei, só que menos dinheiro tem, mas eu sou a mais linda dessa festa. Gente, mas eu acho que é sobre a energia. Eu vou começar a entrar nesse arquétipo Kivia. Eu vou também. Com certeza. É sobre o que você passa, sabe? Como é que você se coloca. Energia, eu acho realmente. Mas, gente, chega uma pessoa toda maravilhosa, assim, tipo, toda, né? Que não sabe conversar. Chega minha mãe falando desse jeito, eu acho que conquista. Então é isso que ganha, entendeu? E na clínica, os pacientes não querem ir embora. Assim, as meninas falam, Kivia, deixa o paciente ir embora, tem que circular, a recepção tá lotada. É capaz da minha mãe ir lá pra fora e ficar falando com o paciente Mas na porta. acontece. Até o carro. Eu canso de ir até o carro e às vezes eu tô lá na rua já conversando, levando o paciente, né? Já vem outro e fala, é com você que eu quero falar. E fica me esperando na rua, na porta do prédio. Tem um paciente da minha mãe que ela ficou tão apegada, que era um bebê, o Anthony, que eu falo que é o filho dela preferido. É filho do coração, Final de semana, ele ia pra casa dela. Ele vai na minha casa, eu faço bolo na minha casa, faço cachorro quente. Tipo assim, ela não sabe dividir o trabalho. Não tem essa maturidade de dividir isso. Agora, eu tô com uma paciente que acabou de passar 2 meses em Portugal, uma senhora, né? Ela me ligava todo dia chamada de vídeo pra mostrar o visual lá em Portugal, uma senhorinha. Pra me contar que comeu, que não sei o quê. Eu lembro quando ela trabalhava domiciliar, ela realmente, você falou assim, se envolvia com a família das pessoas. Eu acho que isso é um diferencial muito grande. Eu acho que esse é o verdadeiro sucesso. Exato. Eu acho isso também. As famílias se apegavam muito, assim. A minha mãe realmente sofria com a perda dos pacientes, com tudo. Muito, Mas voltando faz para a parte empreendedora... Eu quero falar uma coisa sobre o início da Sofia. Tem aquele filme do Leandro Leonardo que ele ficava no orelhão, não sei se vocês já viram, ligando, porque a rádio tinha que tocar a música do filho para ele ganhar. Tá? Assistam esse filme. Isso. Aí eu falei assim, um dia eu vou fazer isso pelos meus filhos. Assim, nesse de dar o suporte ali, de você dar o sangue, dar ali alguma coisa, né? E aí, quando ela abriu a Sofitness, eu compro o Sofitness, assim, pra mim. Eu compro, eu não deixo ela me dar. Ela fala, eu levo. Eu não. Ela nunca deixou Eu não aceito, assim, eu compro. E, claro, ela me presenteia, mas eu compro. E todas as minhas amigas, que fique bem claro, me convidem para os aniversários, eu dou Sofitness. Amei. Ela incentiva desse jeito. Eu não aceito o dinheiro da minha mãe. Às vezes ela fica assim, tá precisando de alguma coisa? Porque às vezes ela dá um dinheirinho assim pro meu irmão, aí ela fala... Tipo, quer? Eu falo, não, mãe, tipo, não tô precisando. Mas assim, tem um aniversáriozinho de qualquer mulher. É o jeito que ela me ajuda, me incentiva. Entendeu? Então, assim, e minhas amigas adoram. Incentiva as amigas também, né? Foi dia do fisioterapeuta, segunda-feira. Então, assim. Ela deu Sofitness. Eu dei Sofitness para os fisioterapeutas, entendeu? E elas amaram. Ela, melhor presente, não sei o que. Mas são todas meninas jovens, assim, entendeu? E eu acho que foi o que a gente falou, que assim, eu e Sofia, a gente conversa muito sobre nós temos muita garra, mas a gente também tem muito privilégio. Sim. E eu acho que o maior privilégio que a gente tem é dentro de casa, de ter apoio, assim, independente de condições financeiras. Eu acho que o maior privilégio da vida é realmente o apoio. Mas isso não é nenhum demérito, né? Porque tem muitas meninas privilegiadas que não fazem nada. Exatamente. Então, quando... Isso tá na terapia, gente. Muita gente fala assim, porque a sua filha não sei o quê. Mas na casa do vizinho, tem a filha com a mesma condição, ou até muito mais, que não foi, que não vai. Então, assim, não é sobre a família dar ou não oportunidades financeiras. É sobre criação. Sim. É sobre o que você passou ali, legado, né? A palavra é legado. Sim. Porque... O dinheiro, nesse momento, se torna menos importante, porque uma hora aquilo vai sobrecarregar. Se não tiver mais o pai, ou a mãe, ou a avó, ou a herança, acaba. Então, se você não aprendeu, Eu aprendi com meu pai, ele sempre falou assim, eu sempre vou dar a varinha e o peixe. Eu sempre vou dar varinha, e você vai pescar o seu peixe. Sim. E eu vou te ensinar a manipular aquela varinha. Ele sempre fala isso até hoje, entendeu? E é sobre isso. Hoje eu já sei fazer minha pesquinha, entendeu? Ensinou a Sofia a fazer Ensinei a Sofia. Tá pescando bem. Tá pescando muito bem. E daqui a pouco já pode até pescar pra mim também. E é isso. Pra gente encerrar, eu queria fazer um bate-bola com você, tá? A ideia é que você não pense muito pra responder. Ai, meu Deus. Diga o que vem na sua mente. Tá bom. Perfeito? Vamos lá. Empreender pra você é? Amor ao trabalho. Fez sentido com tudo que você falou pra gente hoje. Um erro que todo empreendedor deve evitar.
Não pensar na sua própria vida. Pensar só em trabalho é um erro. Tem que pensar na sua própria vida também. O que vale mais, ideia ou execução? Execução. Porque a ideia você cria diante de alguma adversidade da execução. Crescer rápido ou crescer sólido? Sólido. Sucesso é? Ser feliz. Ser feliz. Ai, gente, muito fofo. Gente, eu amei esse episódio muito legal. Gostaram? Sim, com certeza. Eu falei direito, eu falei um monte de nada com coisa nenhuma. Não, Eu foi amei. incrível. Teve uma hora que eu fiquei com medo do meu rímel borrar. Eu também, gente, eu falei, cara. Eu falei assim, vou falar que tem logística de planilha. Eu falei nada disso. Porque empreender é você. Entrou muito no lado humano. mas Você é muito humana. é óbvio que hoje, continuando o podcast, existe todo um lado de programação, assim, mas que eu acho que é natural de toda empresa, né? Você não tem, ela não... Não, e cada convidada que vem aqui, isso que eu acho que é mais legal, a gente acaba entrando muito no que a empreendedora vive. E o seu lado é muito humano, muito mais do que ficar falando sobre o lado técnico, que você tem tudo isso dentro da empresa, mas você fez o teu negócio Até sendo porque, humano. ainda bem então. que eu não falei uma coisa aqui, eu sou gravando muito ainda? gastadeira. Não, então, assim, eu podia estar mais rica. Podia, sem dúvida, assim, sabe? Mas, assim, eu sou uma pessoa que eu extremamente generosa. Vamos pedir bolo? Peço bolo para todo mundo. Compro coisas com mais qualidade. Não pesquiso tanto preço. Eu sou... Não, você pesquisa zero, mãe. Pesquiso zero. Então, assim, eu não vou procurar 10 empresas para ver qual é a mais barata. Se aquela me gera confiança, me entrega o produto, eu permaneço. Então, hoje eu podia ter uma economia muito maior, tá sobrando mais dinheiro, mas tá tudo tão bom. Ai, gente, eu tenho que entrar nesse arquétipo. Eu me tudo assim, contando as moedas. Tá tudo bom. Até porque eu tenho certeza que se um dia eu precisar de dinheiro, eu sei fazer. Caramba. Caramba! Gente, toma esse tapa na cara aí de vocês. Ó, a minha mãe fala uma frase, é verdade. Eu faço dinheiro, mas ele não me faz. Caraca, adorei, gente. isso. A gente tem que fazer um episódio só de mães. Tem. É verdade. Vamos fazer. Tia, foi um prazer te receber, juro. Eu já sou sua fã. Eu sempre falo isso pra Sofia, que eu sou muito Ganhou sua fã. mais uma. Eu amo sua energia, eu amei conhecer mais a sua história, eu não sabia de tanta coisa. E assim, gente, eu amo a relação de vocês, eu acho muito fofo. A gente é muito amiga. Eu acho muito lindo. amiga. E acho que o seu maior sucesso realmente foi ter passado esse legado pra Sofia, porque a Sofia também é uma grande empreendedora. Verdade. E acho que foi muito incrível ter você aqui com a gente Obrigada. hoje. Obrigada. Podia ter o episódio 2, né? Vamos Podia, fazer, podia, gente. vamos fazer uma edição especial. Por favor. Com certeza. Eu amei, foi incrível. Obrigada foi pela ótimo te oportunidade. conhecer. Eu amei estar aqui, me senti super à vontade, acolhida. Parece até que vocês conhecem a filosofia da clínica. E realmente, a gente consegue entender um pouquinho da vida da Sofia, de ver os resultados dela, conhecendo um pouquinho da sua história também. Obrigada, Então foi um meninas. prazer, de verdade. Sucesso, parabéns. Obrigada pela oportunidade. Que tragam muitas mulheres maravilhosas, como eu. Mãe, convida as pessoas pra irem na clínica. Fala um dia. Gente, quem quiser qualquer tipo de tratamento, consultoria, avaliação, enfim, tirar suas dúvidas, vai lá na Imuno Fluminense, no Recreio dos Bandeirantes. Elas vão dar um jeito de botar aqui embaixo o endereço, mas tá no Instagram, Imuno Fluminense. E é isso, tô lá para tirar as dúvidas de vocês, receber e escutar a história e poder ajudar da maneira que for necessário. E é isso, gente. Se vocês gostaram desse episódio, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal. Se tá no Spotify também, segue o nosso perfil. E espero que vocês tenham amado esse bate-papo, que a gente amou. E espero vocês no próximo episódio do Elas na Mesa. Beijo. Obrigada.